Freio Carneiro, um sistema de segurança veicular criado em Uberlândia na década de 60. O ano em que o Uberlândia Esporte Clube quase tirou a invencibilidade do Botafogo. O segundo capítulo da série Saudades da Minha Kombi. E no Papo Gerais desta semana, Celso Machado entrevista Jorge Paul. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, o Uberlândia de ontem sempre está só começando. Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Saudades da Minha Kombi. No ano em que a tradicional Kombi sai de linha, lançamos a nova série do programa. Assista agora o segundo capítulo. Bom, começou, meu pai tinha um armazém ali na Avenida Brasil e eu era muito menino, eu tinha uns 13, 14 anos mais ou menos, e sempre tive aquela curiosidade de querer andar no carro, né? E essa Kombi era o veículo de fazer as entregas do supermercado, né? Na época era armazém, logo depois passou a ser supermercado. E o meu pai tinha contratado um motorista que era uma simpatia. E ele me ensinou a dirigir essa Kombi, né? Ela era uma Kombi 72, branca, e nós fizemos, eu acredito, eu tinha uns 14, 15 anos mais ou menos, na primeira vez que eu peguei ela para dirigir. E com esse primeiro contato, a gente foi habituando e tal. Moral da história, chegou a um ponto que eu mesmo já começava a fazer as entregas. Só que era uma época muito mais tranquila que hoje. Assim, não tinha carteira, entendeu? E fazia as entregas nessa Kombi na cidade toda de Uberlândia. Um vazamentinho de óleo. Às vezes a gente lembra de uma ocasião engraçada, de várias ocasiões engraçadas, que a gente sempre andava com uma garrafinha d'água. E se a bobina esquentasse, a gente enrolava um pano nela e ela esfriava. Molhava ela com água, um pano, e punha ali na bobina ali por 5 minutinhos. Ela esfriava, pegava, a gente continuava andando. Eu tenho uma história que nós tivemos. Eu fui fazer uma entrega no Colégio Agrícola. E não era asfaltado. De Uberlândia, no Colégio Agrícola, era tudo de terra. E tinha, na estrada, fazia aquele, como eles falavam antigamente, facão. Facão era um morrozinho que ficava entre os pneus dos carros, né? Os pneus passavam e ficava um morrinho ali. Como eu fui com a Kombi muito carregada, muito pesada, eu fui, beleza, né? A direção é assim da Kombi, né? E assim não dava, como diz, não tinha folga não, era um jogo, né? Era super legal. Então, como a Kombi foi bem pesada, que tinha saco de açúcar de 60 quilos, o pessoal comprava muito, era óleo de 18 litros, ou seja, a Kombi foi bem pesada. Voltamos com a Kombi vazia. Na volta eu vim na mesma toada, né? Os pé atolado, menina. E junto à folga da direção, esse facão e a Kombi que estava leve, e ela foi só fazendo, dançando até capotar. Capotou e caiu em pé. Eu sei que aqui, assim, em mim afundou. O menino que estava comigo segurou no banco, assim, saiu com o banco e tudo para fora da Kombi. Mas não teve nada, ninguém machucou, só realmente o susto. E a Kombi acabou. E eu conheci um pessoal, que inclusive foi meu patrão durante muitos anos, que me ofereceu o emprego de entregar roupas de Kombi. E ele achou legal aquela história, eu falei, eu
Conversei com meu pai, o que o senhor acha? Não, vamos partir. Então mudamos de ramo. Ao invés de a gente fazer entrega de produtos de padaria, vamos fazer entrega de calça jeans. E começou. Logo, eu lembro direitinho, no dia do meu aniversário, dia 3 de agosto de 1994, eu comprei uma Kombi novinha na Motomac, zero. E aí o negócio era violento. Quando foi dia 5 de dezembro, a Kombi era o seguinte, ou ela fazia, a garantia dela era 50 mil quilômetros ou 6 meses. Dia 5 de dezembro ela já estava com 52 mil quilômetros. Ou seja, agosto, setembro, outubro, novembro, em 5 meses nós rodamos 52 mil quilômetros nessa Kombi. E o que eu acho engraçado na Kombi era o seguinte, como a gente fazia entrega de norte, assim, fazia entrega lá no Tocantins e fazia entrega no sul de Minas, ela tem um aspecto assim, bem engraçado. No sul de Minas a gente dormia dentro da Kombi, tá? No sul de Minas a gente não podia encostar na lata, porque ela gelava, que era um frio louco, você ficava quase morto. E lá no Tocantins, que era 40 graus, 38 graus, também até de noite, era o inverso. Então ela ou era quente demais ou era fria demais. Eu e meu pai, nós tivemos muita história muito boa, que depois que fechou o supermercado, nós tivemos um contato mais próximo um com o outro. Apesar da gente estar dentro de um supermercado muito junto, a gente sempre estava um aqui, outro ali e tal, e a Kombi, vamos dizer assim, nos uniu mais, você está entendendo? Eu aqui na direção e ele aqui do meu lado. Ou era eu aqui do lado e ele aqui na direção. Nós tivemos muito problema com a Kombi na época do supermercado. Realmente, era mais velha, aquela coisa era toda, sempre dava problema. A nova não. A nova a gente viajou bastante, rodou muito com ela, muitos quilômetros mesmo. E de vez em quando eu ainda vejo ela na rua aí, sabe? Que ela tinha um adesivo da empresa que eu trabalhava e outros eles tiraram, mas a placa eu lembro. Então, ela foi assim, bem... aguentou bastante o rojão. Eu não sei se seria o momento de tirá-la do mercado, você está entendendo? Na década de 60, Antônio Carneiro criou em Uberlândia um sistema de segurança veicular que é usado até hoje. O freio Carneiro foi patenteado em 1961 e sua criação está ligada a uma história curiosa. Veja a seguir. Meu pai inventou esse freio Carneiro porque ele tinha uma caminhonete, 1900, final de 58 mais ou menos, e essa caminhonete tinha uma carroceria de madeira. Nós morávamos na rua Bernardo Cupertino. O bendito ladrão, que eu tenho que falar bendito, porque foi por causa do ladrão, né? Aí o ladrão empurrou a caminhonete do meu pai na esquina e roubou simplesmente, foi na caixa, foi na gaveta que tinha de lá e roubou as ferramentas. Aí isso aí, quando meu pai acordou no outro dia, que ele viu a caminhonete dele na esquina, e a gaveta arrebentada levou as ferramentas, ele falou, nossa, as ferramentas só ferramenta boa. Aí ele ficou com raiva daquilo e falou assim, eu vou fazer um negócio para o ladrão, quando encostar a mão no meu carro, eu já fico sabendo. Meu pai fez um tal de sensibilizador, que não é nada mais, nada menos, que ele pegou uma latinha de talco, colocou um êmbolo de mola, com chumbo lá dentro, e colocou um fio terra dentro dessa lata de talco, de acordo com qualquer lugar que você encostava o carro dava uma balançadinha, o bem batia assim, e passava, dava terra, fazia pam, 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 e ligou na buzina. Você encostava na porta, você mexia, o carro fazia pam, 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 pam. O Antônio Carneiro era uma pessoa muito de uma inteligência brilhante, sabe? Ele era bem... era um trabalhador que trabalhou com uma firma que chamava Molas Paraibana, né? E ele trabalhava muito, ele era de pegar mesmo o trabalho. Aí começou, ele falou, eu preciso de bolar uma coisa para colocar no meu carro, que o caboclo nem empurrar o carro do lugar, não empurra. Aí ele me colocou sentado no colo dele, por isso que eu falo, colocou sentado no colo dele, meu pai era muito... assim, violento para falar, ele falava, o rompante dele era grande, falou assim, segura no volante, aperta
piso no freio bastante, eu pisei. E ele ainda falou forte, aperta, moço. E ele engatava, tentava fazer o carro sair, o carro balançava e não saía. Aí dali surgiu uma ideia. Vou fazer uma trava, que o carro freia, fica freado, mas não sai do lugar. Foi aí que ele começou, porque o freio carneiro não é nada mais, nada menos, que é uma válvula que o óleo vai para as rodas e não retorna. Só quando você desliga, o circuito fica normal. É uma coisa simples, não tem complicação naquilo. Ele falava que gostaria de fazer alguma coisa ligada ao sistema hidráulico do freio, né? Aí nós desenhamos isso, eu fui ajudando, a gente teve vários encontros para isso. Lá na própria indústria dele de molas, eu acabei desenvolvendo algumas matrizes de fazer outras, que chamava de estampo, sabe, de fazer outras coisas. E nós, então, fizemos, aí na época, eu tinha lá na própria escola, né, tinha torno, mecânico, tinha máquinas, operatrizes, essas coisas. E eu, então, executei o protótipo, né, fiz o primeiro, que chamava freio carneiro. Foi aceitando devagarzinho. Devagarzinho, meu pai mexia com as molas e mexia com esse, colocava um freio carneiro por mês, ou cada 2 meses colocava um. Eu mais ou menos ali 69, 70 que começou. O negócio começou mesmo, foi 69, 70. Aí chegou num ponto de... Aqui tinha todo dia 20, 30 carros colocando freio fora, os freios que nós mandávamos para fora. O Homero Santos chegava, ele já era deputado, chegou o final de semana aqui, meu pai falou, ó, tem que fazer um freio carneiro aí. Um freio carneiro não falava freio carneiro, tem que fazer um freio que nós vamos colocar no carro do Homero, que o Homero vai levar para Brasília. Eu passei o sábado todinho fabricando esse freio carneiro, coloquei no carro dele domingo, quando foi domingo às 3 horas da tarde, entreguei para meu pai e falou, ó, tá colocadinho, pronto. Ele levou. Em 1978, o Uberlândia Esporte Clube disputou um jogo que ficou marcado na história. Uma peleja que quase tirou a invencibilidade do Botafogo. Poderia ter sido diferente se Zagallo não tivesse tirado o time de campo. Confira. Em 1978, o Uberlândia Esporte teve um ingresso muito esplendoroso, muito dinâmico dentro do futebol nacional. Primeiro que ele foi convidado a participar do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Essa primeira divisão da elite do futebol brasileiro. Pelo então presidente da CBF, CBD na época, Heleno Nunes. Nós trouxemos grandes equipes do futebol brasileiro. Nós fizemos para fazer amistosos, nós fizemos o Botafogo, o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, trouxemos o Corinthians Paulista, trouxemos o Internacional de Porto Alegre, e aquele entusiasmo da cidade, do povo, fez com que nós tivéssemos grandes campanhas. O jogo do Uberlândia e o Botafogo, ele ficou marcado, inclusive internacionalmente, foi anunciado pela imprensa italiana, imprensa espanhola, imprensa portuguesa, porque o Botafogo, à época, ele sustentava uma invencibilidade de 27 jogos. Tanto é que ele chegou a 45 partidas, ou 46 partidas invictas. Então, esse jogo, Uberlândia e Botafogo, era muito importante para o Botafogo. O Zagallo era o treinador, o Mário Sérgio jogador, o Paulo César Caju era a grande estrela do time. Então, o Botafogo veio aqui para esse amistoso, naturalmente para receber a sua cota, né, que era uma cota até elevada na época, 150 mil reais, 150 mil cruzeiros na época, era uma cota elevadíssima, e veio para continuar a sua invencibilidade. Então esse jogo ele ficou na história do Uberlândia, porque, veja bem, hoje tem 35 anos que foi realizado esse jogo. E até hoje as revistas, os jornais, a imprensa falada, escrita, televisionada,
comenta esse jogo. O interessante é que o Uberlândia Sport começou a ganhar o jogo de 1-0, o Botafogo empatou, o Uberlândia fez 2-1, o Botafogo aos 32 minutos do segundo tempo, através do atacante Dé, empatou. Então, já no final do jogo, surgiu um pênalti a favor do Uberlândia. Foi um lance que teve uma falta a favor do Uberlândia, e o Uberlândia Sport tinha um zagueiro de nome Dias, que chutava muito forte. Ele era zagueiro central, mas tinha um potente chute. E o Dias bateu a falta. Só que fizeram a barreira e o Mário Sérgio, que estava na barreira, a bola veio no rumo do Mário Sérgio. E ele segurou a bola com a mão para não bater nele. Foi uma defesa. Ele praticamente fez uma defesa. E aí o juiz, que era o Hélio Costo, da federação, apitou o pênalti. Qualquer juiz iria apitar o pênalti. Aí, como já estava no final da partida, mais de 40 minutos, o Botafogo, o Paulo César Caju e o Zagallo e o Dé, os jogadores do Botafogo, reuniram, liderados pelo Zagallo e pelo Paulo César, e não iam deixar bater o pênalti. Aí a torcida revoltou, começou a vaiar o time do Botafogo e tal. E o que o Botafogo fez? O Zagallo e o Paulo César e o Botafogo saíram de campo, correram de campo. Quer dizer, e aí eles continuaram, naturalmente, com a invencibilidade, né? Olá, este nosso Papo Gerais de hoje é local, mas é internacional também, porque quem está conosco aqui é Jorge Henrique Paul, mais conhecido como Jorginho Inglês. Jorginho, primeiro eu queria que você explicasse para o pessoal aí por que Jorginho Inglês. Ô Celso, é engraçado, muito engraçado. O meu pai era inglês, né? E muito sério, muito bom. Aí quando eu fiz meus 18 anos, eu queria correr de carro. Eu levei o carro na oficina para adaptar ele para corrida. Papai estava para fazenda. Aí chegou fim de semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, ele falou: Jorge, cadê seu carro? Né? Falei: não, papai, está na oficina ainda. Ele falou: mas o que está fazendo no seu carro? Eu falei: agora chegou a hora, né? Eu falei: papai, não, é porque é o seguinte, eu vou correr, né? E então eu estou arrumando o carro para isso, né? Ele falou: mas como assim correr? Ele falou: não, corrida de carro. Ele falou: mas como assim? Aonde? Né? Eu falei: não, no Rio, tal. Né? Ficou nisso. Não falou nada, não danou comigo nem nada. Aí um mês depois teve uma corrida de estreante em Brasília, né? Aí o Della Pena, né? Foi lá na oficina onde eu estava arrumando o carro, falou: que nome que você vai pôr no seu carro, né? Eu falei: como assim, né? Não, o nome que você vai pôr na porta, né? O nome do piloto, né? Eu falei: ah, Luiz, meu nome, né? Ele falou: não, põe inglesinho, né? Seu pai foi na primeira corrida sua? Eu falei: não. Né? Ele falou: chama ele para ir na segunda sua. E eu chamei. Né? Nunca mais papai deixou de ir na corrida comigo, sabe? O que trouxe seu pai da Inglaterra para Itumbiara? A família do meu pai na Inglaterra, o meu avô, pertencia às armas inglesas, né? Ele era da Marinha Inglesa, né? Da Royal Navy, né? Então, é muito tradicional isso lá, é muito forte, né? Então, todo mundo segue. Os irmãos dele foram para o exército. Meu pai não podia porque ele tinha hérnia, né? E aí ele foi estudar em Oxford, né? Que é perto dele lá, a escola lá, uma faculdade lá, uma universidade, né? E antigamente a gente falava: isso é verdade. Os pais, né? Falam: você vai fazer isso, você vai estudar isso. E o pai dele falou que ele fizesse engenharia, que era uma carreira que na época estava, né, em alta, né? Mas os colegas de quarto dele lá de Oxford eram tudo fazendo medicina, e ele gostava de medicina. E ele começou a interessar nos livros de medicina e não estudava engenharia, e de repente falou: vou parar de estudar. Aí o pai dele, né, falou: então, né, você vai trabalhar. E ele foi, não sei como isso aí, eu não sei, foi para a América do Norte, foi para os Estados Unidos, foi para o Canadá. E lá no Canadá ele mexeu com... O negócio que deu certo para ele foi vender carvão mineral para aquecer as casas, que é muito frio no Canadá, né? Então, foi dando certo, ele e um sócio, compraram uma pequena mina de carvão mineral, né? Na volta, aí que é o chá da história, na volta, eles foram pegar um trem em movimento, uma estação muito pequenininha, aquelas
plataforminha de madeira, né? Correram, né? Para pegar o trem, já estava andando, né? Já tinha atrasado. Aí um amigo dele pulou, ele pulou também, mas era uma porta giratória, porque era um trem suburbano, perto de uma cidade maior, né? A porta rodou e bateu no peito dele, né? Ele caiu no chão, tirou a cabeça, e o trem passou em cima do braço dele. Então perdeu o braço, né? Teve que amputar o braço, tal, né? Um ano depois, ele avisou na Inglaterra que ele tinha perdido o braço para a mãe dele. Um ano depois. A mãe dele compra uma passagem no Titanic, sabe? Que foi a viagem inaugural do navio, né? Aí, quando ela chegou no porto para embarcar, tinha uma senhora chorando, de idade, bem de idade. Aí, o que foi? Tal? Meu filho morreu na América do Norte, não tem passagem, né? Porque vendeu tudo, né? Nessa viagem inaugural. Aí ela falou, o meu perdeu o braço tem um ano, eu vou te ceder minha passagem, depois eu vou. Na outra viagem do Titanic eu vou, que não aconteceu, né? Aí, papai voltou para a Inglaterra, e na Europa, na Inglaterra, né? Na Inglaterra e na Europa, tudo acho que tem esse costume, naquela época, fazia-se bons jantares, né? Assim, chamava os amigos, jantava, roupa de gala, né? O papai conta que eles usavam fraque para jantar, né? Aí, foi jantar nesse dia, que aconteceu toda a trajetória da coisa, o dono do frigorífico Anglo, não sei se você lembra desse nome aqui no Brasil, né? Que depois virou Swift, era amigo do meu avô. E meu avô brincou com esse homem, com esse senhor. Falou, você não tem um serviço para o Roberto no Brasil? Ele chegou agora do Canadá e tal. Ele falou, o que ele estudou? O que ele faz? Ele era novinho, né? O papai falou assim, eu comecei a fazer engenharia, mas parei e tal, né? Ele falou, você dá conta de montar uma usina movida a carvão lá na fazenda no Brasil para mim? Que é aqui em Canápolis, a fazenda dos ingleses. Né? Você montaria a usina, né, de serraria e a de eletricidade, a carvão, né? Aí ele falou, eu dou, ué. Ele falou, então você vai para o Brasil, né? E veio. E você, onde você estudou? Você estudou no internato Uberaba? Uberaba, diocesano, porque na fazenda não tinha, né? Lá em Tumbiara não tinha escola, né? Mas aqui em Uberlândia você estudou no museu? No museu, colégio estadual, né? Quem que eram os seus colegas de turma lá? Uai, essa turma que a gente conhece aí, né? Assim, todos aí, né? Não vou nem falar não, porque é muitos, né? E a amizade da gente se tornou em torno da escola e do Uberlândia Clube, né? No Uberlândia Clube também a gente fez amizade. E uma coisa que eu gostava demais no Uberlândia Clube, além de você fazer amizade com jovens da sua idade, você fazia com os pais dos jovens. Isso para mim era tudo, sabe? Então, até hoje eu tenho essa tendência de ser amigo, né? Dos pais dos meus amigos ou dos filhos dos meus amigos, né? Eu tenho uns 4 ou 5 amigos que eles ficam morrendo de raiva, né? Eu saio com os filhos deles, né? E não saio com eles, sabe? Né? Ô Jorge, você participou da criação da TV Paranaíba, da TV Participei. Quando o senhor Ari, né, resolveu mesmo que pegou a concessão da Paranaíba, ficou muito indeciso aonde ia fazer a Paranaíba, né? E eles tinham o Cine Uberlândia ainda, não tinha sido demolido, né? A primeira ideia foi no Cine Uberlândia, né, no antigo Cine Uberlândia, mas aí muito no centro da cidade, né, viram que não dava certo. Aí começaram a procurar barracão né, em volta da cidade para levar a televisão para lá, né? E aí já tinha um terreno lá em cima, né? O Mário já tinha feito a torre, né? Eu falei, gente, vamos fazer um prédio aqui, ó, um barracão bonito, né? Porque já está procurando barracão para lugar, então barracão nós fazíamos um, né? E aí o Juju, né, que era o engenheiro civil da Grande Resende, o Juju Vilela, fez um projeto para nós, assim, estrutural e meio projeto, assim, arquitetônico, sabe? Ele falou, ó, pega um arquiteto para, né? Era um barracão mesmo, né? Aí nós pegamos o Saul Vilela, sabe? Né? E aí ele fez um barracão melhor, mais bonito, né? E fizemos lá. Então eu fui o construtor do prédio, né? E depois a televisão entrou no ar, né? E, assim, eu mexia com gente, né? Eu fui da área administrativa, né? Aí depois, por algum tempo, eu fiquei na área comercial, fui diretor comercial. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas a gente volta no próximo programa com a segunda parte da nossa conversa com o Jorginho Inglês, contando passagens tão interessantes da sua vida. Até lá. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site www.uberlandiadeontensempre.com.br Ou envie as suas sugestões pelo e-mail close@close.com.br. E até a próxima. Se Deus quiser.
Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.